Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos iniciar uma série nova de estudos, baseado numa obra de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. É um livro muito importante para o estudo e a compreensão da mediunidade, e você pode adquirir esse livro em qualquer livraria espírita. Este livro nos leva a uma compreensão mais profunda sobre a mediunidade, as motivações, as consequências, a necessidade dela em nossas vidas e principalmente a forma de gerenciá-la. No capítulo 1 do livro de Martins Peralva, ele diz o seguinte: em quaisquer setores da atividade humana, é natural cultivemos nas reentrâncias do coração o anseio de melhoria e aperfeiçoamento. O engenheiro que após intenso labor obtém o seu diploma, aprimorar-se-á no estudo e no trabalho, a fim de dignificar a profissão escolhida, convertendo-se em construtor do progresso e do bem-estar geral. O médico, no contato com o sofrimento e a enfermidade, na cirurgia ou na clínica, ampliará sempre os seus conhecimentos com vista à experiência no tempo. E se honesto e bom, conquistará o respeito do meio onde vive. O artífice, seja ele mecânico ou carpinteiro, sapateiro ou alfaiate, no humilde labor diuturno, estudando e aprendendo, adquirirá os recursos da técnica especializada que o tornarão elemento valioso e indispensável no ambiente onde a divina bondade o situou. O advogado, no trato incessante com as leis, identificando-se com a hermenêutica do direito, compulsando clássicos e modernos, abrirá ao próprio espírito perspectivas sublimes para o ingresso à magistratura respeitável em cujo templo, pela aplicação dos corretivos legais, cooperará eficientemente com o Senhor da vida na implantação da justiça e na sustentação da ordem jurídica. Se esta ânsia evolutiva se compreende nos labores da vida contingente, cujas necessidades, em sua maioria virtualmente, desaparecem com a cessação da vida orgânica, que dizermos das realizações do Espírito Eterno, das lutas e experiências que continuarão além da morte, para decidirem, afinal, no mundo espiritual, da felicidade ou da desventura do ser humano? O quadro evolutivo contemporâneo assemelha-se a um cortejo que se dirige simultaneamente a uma necrópole e a um berçário. Vamos sepultar uma civilização poluída e assistir jubilosos à alvorada da luz de um novo dia. A humanidade, procurando destruir os grilhões que ainda a vinculam à era da matéria, na qual predominam os sentimentos inferiorizados, apresenta dolorosos sintomas de decomposição, à maneira de um corpo que se esvai lentamente, a fim de, pelo mistério do renascimento, dar vida a outro ser mais perfeito e formoso. O médium, como criatura que realiza também, de modo penoso, a sua marcha redentora, aspirando a melhorar-se e atingir a vanguarda ascensional, ressente-se naturalmente no exercício de sua faculdade, seja ela qual for, deste estado de coisas, revelador da ausência do Evangelho no coração humano. Os problemas materiais, os instintos ainda falando bem alto na intimidade do próprio coração, a inclinação ao personalismo e à vaidade, a prepotência e o amor próprio, enfim, a condição ainda deficitária de sua individualidade espiritual, concorrem para que o mais alto encontre, nessa altura dos tempos, forte obstáculo à livre, plena e espontânea manifestação. Justo e mesmo necessário será, portanto, que o médium guarde igualmente no coração o desejo de, pelo estudo e pelo trabalho, pelo amor e pela meditação, sobrepor-se ao meio ambiente e escalar, com firmeza e decisão, os degraus da evolução consciente e definitiva, convertendo-se assim como redução do tempo em espiritualizado instrumento das vozes do Senhor.
esclarecem os instrutores espirituais que é a mente a base de todos os fenômenos mediúnicos. Assim, meus prezados amigos e amigas, Martins Peralva, neste primeiro momento do estudo, nos esclarece sobre a mediunidade como um instrumento de aperfeiçoamento moral. Ela não vem para nós como uma dádiva gratuita, como alguma coisa que você ganhou por um prêmio, mas que a mediunidade é um instrumento extremamente importante para o progresso espiritual do próprio médium. É para ele, é para você, médium, que veio a mediunidade para servir de instrumento ao seu próprio progresso espiritual. E tem um momento muito interessante quando ele afirma que o quadro evolutivo contemporâneo assemelha-se a um cortejo que se dirige simultaneamente a uma necrópole, que é um cemitério, e ao mesmo tempo a um berçário. Neste momento, muitos estão se encaminhando para deixar o seu corpo físico em um cemitério, pela renovação da morte do corpo físico, enquanto que muitos outros estão se encaminhando a uma nova reencarnação, encaminhando-se exatamente para o berçário. E neste momento singular, entre o início de uma existência física e o fim desta mesma existência física, o espírito imortal passa por uma profunda transformação, adequando-se às novas condições de uma nova vida aqui na Terra, e deixando esta vida aqui na Terra, ele retorna ao mundo espiritual para dar continuidade à sua evolução plena no mundo espiritual. A evolução nunca para. Ela para aquela pessoa que se encaminha para o mau comportamento, aquela pessoa que não se importa com o sofrimento dos outros, aquela pessoa que se encaminha para a utilização de suas potencialidades físicas e mentais para poder lesar as outras pessoas de alguma maneira. E isso não fica sem resposta. A vida sempre responde através da lei da ação e reação. Como será o futuro de quem age para o bem e de quem age para o mal? Cada um vai se encaminhando e Deus já tem as leis que determinam a resposta na vida de cada um de nós para poder nos encaminhar de uma forma ou de outra. E a mediunidade é um dos instrumentos utilizados pela providência divina exatamente para isso, para nos direcionar para a possibilidade de, pelo amor, cobrir a multidão dos pecados. Por isso ele diz que a humanidade, procurando destruir os grilhões que ainda a vinculam à era da matéria, na qual predominam os sentimentos inferiores, apresenta dolorosos sintomas de decomposição à maneira de um corpo que se esvai lentamente, a fim de, pelo mistério do renascimento, dar vida a outro ser mais perfeito e formoso. É exatamente isso. A humanidade está se comportando como um corpo que está em profundo estado de decomposição. A violência, o crime, as organizações criminosas, o tráfico de drogas, a utilização das drogas que escravizam o espírito nesta vida e depois da vida. Quando alcoólatras permanecem alcoólatras no plano espiritual, quando espíritos dependentes químicos permanecem dependentes químicos no plano espiritual, sem conseguir livrar-se dos efeitos danosos e destrutivos das drogas, e tudo isto gerando um clima de insegurança, violência, guerras, fanatismos, todo este estertor de um corpo que apodrece. Mas nós podemos criar um renascimento em nossas vidas, nos transformando individualmente para seres melhores, mais evoluídos, mais compreensivos e muito mais bondosos. Por isso o médium, como criatura que realiza também de modo penoso a sua marcha redentora, aspirando a melhorar-se e atingir a vanguarda ascensional, o crescimento, a elevação ascensional. O médium ressente-se naturalmente no exercício de sua faculdade, seja ela qual for, desse estado de coisas, revelador da ausência do evangelho no coração da humanidade. E é interessante como os problemas íntimos do médium, o comportamento do médium atua beneficamente ou maleficamente em relação à própria utilização da mediunidade. Por exemplo, os problemas materiais,
como os problemas materiais afetam a vida do médium. Existem muitos médiuns que mal têm condições financeiras, por exemplo, para ir até a casa espírita que trabalham. Muitos médiuns que têm que trabalhar muito, labutar muito para poder conseguir o mínimo para se alimentar, convivendo com muitos problemas materiais. Outro fator são os instintos falando alto na mente do médium. O médium que tem tendências instintivas profundamente negativas, desequilíbrios de ordem emocional, desequilíbrios de ordem sexual, desequilíbrios diversos que acabam trazendo um impacto muito negativo sobre a vida dos médiuns. E estes instintos falam muito alto na intimidade do próprio coração. Outro fator é a inclinação ao personalismo. Médiuns que querem deixar cravados no seu trabalho, no uso da sua mediunidade, a sua marca, como se isto fosse alguma coisa importante. Ele quer deixar o seu nome. Isto muitas vezes desperta competição nos grupos mediúnicos, disputas internas nos trabalhos mediúnicos por conta do personalismo, a vaidade que precisa ser trabalhada na mente do médium. Esta vaidade tão nociva que faz com que o médium ache-se melhor do que outro médium. Ele se considera alguém superior ao outro, e isto interfere profundamente no seu trabalho mediúnico. Não há como distanciar a mediunidade da humildade. O melhor médium será sempre aquele mais humilde, que reconhece a sua própria limitação, que reconhece os seus erros, que se encaminha como Jesus nos ensinou, através da humildade, para poder dar a oportunidade das melhores realizações. Um outro fator, a prepotência e o amor próprio, né? A prepotência que leva ao melindre, o médium melindroso que não consegue se ajustar ao próprio grupo mediúnico, o médium prepotente que tem sempre uma má resposta, sempre procurando afastar aquelas pessoas que ele não julga digno de pertencer àquele grupo, agindo de maneira antipática, prepotente com relação às pessoas que convivem com ele no próprio grupo de trabalho. Enfim, a condição deficitária de sua individualidade espiritual concorrem para que o mais alto encontre, nessa altura dos tempos, forte obstáculo à livre, plena e espontânea manifestação. Ou seja, a mediunidade, muitas vezes, ela é obstada, dificultada, não pela falta de ação da espiritualidade, mas pelas deficiências morais do próprio médium. Deficiências que dizem respeito a todo o conjunto de comportamento do médium. Isto sim é o que impede a plena e livre capacidade de exercer uma mediunidade clara, objetiva, capaz de servir a quem necessita. Fique atento nos nossos próximos estúdios. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você saber quando é que vai ser colocado novos vídeos aqui sobre os diversos temas que compõem o nosso estudo. E daremos seguimento nos próximos dias a esse estudo do livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.